Hoje nós iniciamos a 16ª semana de estudos através de videoaulas. Vamos começar? Estão preparados? Iniciem preenchendo o cabeçalho da apostila de vocês para identificar a apostila. Coloquem o nome da escola, o nome da sua professora e o seu nome. Identifiquem também a sua turma, se é o segundo ano A, B ou C. Hoje é a aula número 1, é dia 23 de setembro de 2020. Nós vamos hoje conhecer mais um sonzinho, mais uma boquinha, relembrar. Em língua portuguesa, vamos falar sobre as letras C e QU. Essas duas letras esses dois sonzinhos apresentam o mesmo som, usam a mesma boquinha, essa mesma articulação quando a gente pronuncia. Prestem bastante atenção no sonzinho, eu vou fazer aqui para vocês. É assim. Treine olhando no espelho, a boca entreaberta, com som brusco na garganta, sem vibração. O som aqui, ó, dessa letrinha não vibra aqui. Vou fazer novamente para vocês verem. É só um sonzinho brusco na garganta e não vibra. Esse som aparece ali na palavra quente e na palavra carneiro. Olha só a escrita. As letrinhas ali estão grifadas. No quente, o QU, e no carneiro, o C. Perceba, olha lá no quadrinho cor-de-rosa que tem na apostila de vocês. Perceba que as letras destacadas, embora sejam diferentes, possuem sons iguais. Tanto no quente como no carneiro, o sonzinho é o mesmo, mas nós usamos letras diferentes. Por que isso acontece? Quando eu junto a letrinha C com o A, o O e o U, ele fica com este sonzinho aí de garganta que eu acabei de mostrar para vocês. Mas quando eu junto o C com o E e com o I, o sonzinho da sílaba muda, ele fica com som de S. Então, para eu ter este som de garganta, quando eu junto com as vogais E e I, eu preciso do dígrafo QU, como acontece ali na palavra quente. Para eu ficar com esse sonzinho de garganta, eu preciso usar o Q e o U com as vogais E e I. Porque se eu juntar o C com o E e com o I, como a gente já viu numa apostila passada, vai ter som de S, vai ficar com esse sonzinho assim, ó. Como acontece na cebola, na cenoura. E nestes casos aqui, eu não quero este sonzinho, eu quero este som de garganta aqui, ó. Repetir para vocês memorizarem. Então, vamos fazer a atividade número 1 conforme isso que eu acabei de explicar para vocês. Complete o nome das figuras abaixo, colocando C ou QU. Depois escreva nas linhas abaixo o nome completo. Vocês vão repetir daí o nome completo. Coqueiro. Como que eu vou completar a palavra coqueiro? Eu já disse para vocês que quando eu junto com o A, o O e o U, eu uso a letra C mesmo. Mas e no caso do do coqueiro? Que letrinha eu vou usar? Eu vou usar o C ou o QU? Já expliquei para vocês também que se eu colocar o C junto com o E, o sonzinho não vai mais ser de garganta, o sonzinho vai ficar com um som de S. Então, eu não posso usar o C ali no caso do coqueiro, do coqueiro. Então, eu já sei que eu vou usar o QU. Façam da mesma forma, observem isso nas outras palavras, que é o queijo, o quebra-cabeça e o picolé. Se vocês memorizarem, se lembrarem de que se eu juntar o C com o E e o C com o I, ele fica com som de S, vocês vão perceber aí quais letras vocês vão usar. Agora, atividade número 2. Escreva na caixa os nomes da lista. Olha a dica.
só valem os nomes de brinquedos com K, CO e CU. Olhem essa listinha ali de palavrinhas. Algumas não são brinquedos. Então, vocês só vão colocar ali na caixa de presentes os nomes que tem aquelas sílabas que eu expliquei, que eu falei para vocês, que estão ali na atividade 2 e que são brinquedos. Então, leiam as palavras comigo. Cueca, patins, barco, jogo, corda, peteca, bola, carrinho e boneca. Então, a dica é aquela lá. Tem que ter aquelas 3 sílabas e tem que ser brinquedo. Aí vocês passam ali a escrita na caixa de presentes. Agora, atividade 3. Escreva no quiosque alguns nomes da lista. Dica: só valem nomes de comidas e tem que ser com que e que. Com que, u, e que, u, i. Vocês observaram que quando eu pronuncio que e quando eu pronuncio que, eu não escuto o sonzinho do u? É como eu já falei quando a gente estava aprendendo o LH, o CH, o NH. O Q e o U, embora sejam 2 letrinhas, é um som só. Por isso é um dígrafo. Então, vocês vão escolher aí, vão encontrar aí nessa lista apenas nomes de comida que tenham o sonzinho que e que. Então, vamos ler as palavrinhas ali. Periquito, queijo, quiabo, faquinha, queijadinha, quindim, canjica e quibe. Dessas palavras aí, vocês vão colocar apenas as comidas com que, o e e que, o i naquela barraquinha ao lado. Vocês vão reescrever. Agora, atividade número 4. Observe a imagem e escreva sobre ela. Antes eu vou explicar essa imagem para vocês. Vou mostrar um livro que nós vamos conhecer na próxima semana. Essa imagem ali que tem na apostila de vocês foi retirada desse livro aqui, ó, chamado Maria Vai com as Outras. Nessa história tem um momento que a Maria, que vocês vão descobrir quem é na próxima semana, vai para um lugar muito quente. Nesta imagem aí, como vocês podem ver, o sol tá bem grande, parece que é um deserto e tá todo mundo passando muito calor. Então, vocês vão escrever sobre essa imagem. Essa imagem foi retirada deste livro aqui, Maria Vai com as Outras. Vocês vão escrever nessas linhas aí sobre esta imagem. E certamente vocês vão acabar usando a palavra quente ou a palavra calor. Escrevam corretamente usando a grafia certinha. Agora vamos para a aula de arte. Falar sobre a primavera. A primavera é a estação mais florida e colorida do ano. A temperatura é mais agradável e com o passar do tempo os dias começam a ficar maiores do que as noites. Os dias são agradáveis para passeios e contemplação da natureza. Os animais voltam a ficar ativos e as plantas cheias de flores. No Brasil, a primavera inicia entre os dias 22 e 23 de setembro. Então, a primavera já começou. Olhem só aí algumas imagens de flores. As flores são o destaque da primavera. Nesta época do ano, as árvores que dão flores, todas ficam floridas. É uma característica desta estação. Então, vamos realizar a atividade número 1. Como na aula anterior fizemos colagens com folhas, agora chegou a vez das flores. Colha as flores para a realização da atividade. Vocês vão fazer como na semana passada. Se não tiver flor na sua casa, vocês podem sair nos arredores das suas casas, porém, só pode sair se for acompanhado de um adulto. Em seguida, colhe-as em seu caderno de desenho, formando um lindo jardim. Desenhe a grama e animais como passarinhos e borboletas. Agora, vocês vão fazer um jardim.
vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês, desenhar o jardim e colar as flores que vocês encontrarem, tá bom? Reposição de geografia. Ambientes naturais e ambientes modificados. Como nós já falamos em uma aula passada, os ambientes naturais são aqueles que não sofreram nenhuma mudança por parte do ser humano. E os ambientes modificados é o contrário, são os ambientes em que o ser humano fez muitas mudanças. Então, na atividade número 1, coloque se a frase for correta e I se a frase for incorreta. Olha a primeira frase. Ambientes naturais não podem ser transformados pelo homem. Na verdade, eles não deveriam ser transformados, esses ambientes naturais, mas eles podem sim ser transformados. Então, essa frase é incorreta. Uma plantação de eucaliptos é um ambiente modificado? Quem plantou o eucalipto ou o pé de eucalipto, a árvore de eucalipto nasceu sozinha? Vocês vão responder aí. A água só existe em ambientes naturais? Vocês vão completar com C se for correto e I se for incorreto. As populações no passado modificavam pouco os ambientes. Essa frase é correta ou é incorreta? E a última. Com o aumento da população, os ambientes transformam-se mais depressa. Isso é verdade? Eu creio que sim, né? Porque quanto mais as pessoas habitam aquele ambiente, mais elas mudam o lugar. Então, eu acho que essa frase é correta. Vocês vão preencher aí. Com essa reposição, nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, vocês vão mandar mensagem para a professora no grupo de estudos da sua turma. Até a próxima aula. Tchau, tchau!